Estamos iniciando mais uma aula do estudo sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia espírita. E hoje vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre as parábolas. Hoje iremos falar sobre a parábola do trigo e o joio. E para iniciarmos essa aula, vamos trazer a narração que está no Evangelho segundo Mateus. Nos diz Mateus: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então Mateus nos traz já aqui essa parábola onde Jesus começa explicando as leis que regulam a nossa vida. Então ele vai usar a figura do reino dos céus. É semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. E Jesus, de forma simples e profunda como ele é, nos ensina as leis do Espírito. Semear é trabalhar, é cultivar, é laborar. Boas sementes são as virtudes divinas. A paciência, a mansidão, a docilidade, a ternura, a misericórdia, a compaixão, a solidariedade, a caridade, enfim, né? Todas essas virtudes que são filhas do amor. O campo de semeadura do Espírito não é o mundo externo, mas a própria alma humana, o mundo interno. Tudo que fizermos, ou seja, não só as nossas ações externas, mas principalmente aquilo que nós pensamos, e nós sentimos, e nós realizamos, é a nossa semeadura no terreno espiritual de nós mesmos, de nosso próprio espírito. Então vamos prosseguir aí com essa parábola para a gente entender. Então nós já entendemos que nós somos os semeadores e nós estamos semeando boa semente no campo espiritual de nós mesmos. E aí a parábola vai prosseguir dizendo assim: mas, dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Vamos prestar atenção aqui. Jesus nos fala do dormir. O sono não é um sono fisiológico, mas um sono consciencial, um sono da consciência humana. A sonolência, a inconsciência moral. O inimigo do homem não é um ser externo, um arquétipo onde as religiões deram o nome de Satã, de demônio. Também não são as pessoas que estão à nossa volta, né? Como nós costumamos dizer, né? Nós transferimos as responsabilidades e achamos que as pessoas sempre são as responsáveis pelo que acontece de mal na nossa vida. Mas o inimigo, os espíritos nos ensinam, o inimigo do homem é a própria ignorância do homem. Quem semeou o joio, ou seja, as imperfeições na alma humana, foi o próprio homem, foi nós mesmos que semeamos esse joio, através das nossas ações, né, através das nossas vivências, não só dessa vida, mas de muitas e muitas vidas que nós já tivemos. Então, em nossa alma existem virtudes e também existem imperfeições. O trigo e o joio, como a parábola nos diz. Em nossas vivências, por vezes, agimos conforme as leis de Deus e todas as vezes que nós agimos conforme as leis de Deus, nós estamos semeando virtudes na nossa alma. Mas toda vez que nós transgredimos as leis de Deus, nós estamos criando imperfeição na nossa alma. Nós desenvolvemos virtudes e nós desenvolvemos também imperfeição. É o joio e o trigo. E a imperfeição é sempre desenvolvida pela nossa ignorância, pela nossa inconsciência, por esse sono ainda que temos
ligados à matéria. Vamos prosseguir aqui na parábola. Jesus continua dizendo: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quando a nossa consciência moral vai desenvolvendo, amadurecendo, nós vamos acordando para a realidade do Espírito. E percebemos em nosso terreno espiritual existem muitas imperfeições morais. Queremos vivenciar o bem, mas como disse o apóstolo Paulo, toda vez que eu quero vivenciar o bem, o mal está comigo. E aí nós transferimos a culpa para as pessoas, criamos um ser para colocar a culpa e chamamos, como dissemos, de Satanás. Dentro da doutrina espírita é o obsessor, é o mal, e assim sucessivamente. Mas a realidade é que o mal não está fora, e sim dentro de nós. São as nossas próprias imperfeições. Como disse certa vez um psicanalista, ele diz assim: se o mal está lá, ele não está aqui. Se ele não está aqui, eu não tenho nenhum peso na consciência e nenhuma responsabilidade em me autoanalisar. Então, é difícil nós admitirmos isso, mas nós precisamos admitir que o mal é a nossa ignorância. E através da nossa ignorância, nós vamos criando imperfeição na nossa alma. Então, é preciso que a consciência amadureça para conseguir enxergar essas imperfeições. Esse é o caminho do autoencontro, da autoanálise, da reforma interior. Vamos prosseguir na parábola. Jesus continua dizendo: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E aí vamos entender aí na parábola, e Jesus nos dá um símbolo e hoje está perdendo um pouco o seu valor. Ele, a pai de família. Esse arquétipo, como a psicologia nos chama, de pai, e não só de pai, mas de pai de família, simboliza a responsabilidade, a honradez do homem em ser pai de família, em cuidar da prole, da família. E esse símbolo é muito forte. Então, o pai de família, né, alguns vão lá, o Senhor vai, como ele diz na parábola, perguntar ao pai de família. E aí o ego, ou seja, a pessoa se pergunta: mas eu sou digno? Né? Nós normalmente, eu sou um homem digno, tenho um proceder correto, né? E por eu nasci com essas imperfeições morais? Essas imperfeições não foram construídas por mim. Normalmente nós dissemos assim: não, isso não foi construída por mim. Mas o Espiritismo, a doutrina espírita, através da pluralidade das existências, das reencarnações, nos ensina, e em outras oportunidades nós tivemos de experiências reencarnatórias, nós vamos construindo isso, nós vamos experienciando, né? E isso foi plantado na nossa alma por nós mesmos, né? Esse joio e está na nossa alma são nossos, porque nós o construímos. E aí precisamos observar essa verdade. Vamos prosseguir aqui na parábola, e Jesus continua explicando. Então ele nos diz assim: e ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, e vamos arrancá-lo? Então prestemos atenção nesse ensinamento de Jesus. Então ele diz que o inimigo é quem fez isso. E os servos vai e fala: então vamos lá arrancar o joio, né, a imperfeição. Quem é o inimigo? Vamos entender muito bem isso. É difícil a gente admitir, mas o inimigo é a ignorância de nós mesmos, a nossa própria ignorância, a ignorância do próprio homem. Quando nós estávamos dormindo,
para a vida espiritual, seja na ignorância ainda, nós agíamos com irresponsabilidade perante as leis de Deus. As nossas atitudes, as nossas intenções, as nossas motivações, o que nos movia, normalmente era o ciúme, a vaidade, o ódio, a ambição, a ingratidão, enfim. O orgulho, como nos diz a espiritualidade, e o egoísmo. Então eram esses valores que nos movia e nos motivava. Então nós semeamos a imperfeição em nossa própria alma. E agora nós queremos arrancar pela raiz, mas elas não podem ser arrancadas pela raiz. Vamos prosseguir na parábola. Jesus irá nos ensinar como devemos trabalhar com o joio, com essas imperfeições. Então ele continua dizendo: porém ele lhe disse, não, para eu colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Vamos prestar atenção nisso. As imperfeições estão ligadas às virtudes, ou seja, por trás das imperfeições estão as necessidades da alma. Se eu estou com raiva de uma pessoa, por exemplo, isso sinaliza que há afeto na relação com essa pessoa. Mas esse afeto, esse sentimento não está bem trabalhado. Existem valores mal trabalhados em mim e eu estou transferindo para o outro. Então não adianta arrancar o ódio, a raiva, a mágoa do meu coração, se eu não identificar os sentimentos que estão dando vida a essas imperfeições em mim. Então no processo espiritual não adianta a gente querer arrancar a imperfeição. Não é assim e o processo acontece. Primeiro nós temos que identificar em nós aonde está o joio, quais são esses joios, né? Quais são essas imperfeições. Porque se eu estou agindo dentro da imperfeição, ou seja, motivado pela imperfeição, eu preciso primeiro entender essa imperfeição para começar a trabalhar as virtudes divinas em mim. Vamos prosseguir. Jesus aqui na parábola irá deixar claro isso. Então ele nos diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: olhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então vamos prestar atenção aqui nesse ensinamento. As imperfeições estão simbolizadas na parábola como joio, e as virtudes estão simbolizadas na parábola como trigo. Ambas vão crescer juntas no terreno espiritual da nossa alma. As imperfeições devem ser queimadas. O ceifeiro é o próprio Espírito e deve ajuntar em molho as imperfeições para queimar. Vamos entender. Primeiro, nós deveremos identificar as imperfeições da nossa alma. Quais são os vícios de comportamento que nós temos? Quais são as imperfeições morais que nós temos? Ou seja, ajuntar isso em molho. Começar a analisar, a se autoanalisar, a fazer esse processo de introspecção na consciência, começar a perceber o que está nos levando a repetir os mesmos comportamentos de outrora, porque eu não consigo mudar isso em mim. Depois aproveitar o fogo e queimá-las. E o fogo é um símbolo muito forte. O fogo simboliza as provações, as tribulações da vida. Então Jesus, como disse João Batista, vai batizar com fogo. E ele está batizando a humanidade com fogo, pois toda vez que nós estamos reencarnando e também lá na parte espiritual, nós passamos por provações, por experiências. E aí, principalmente quando encarnado. Então nós estamos passando por essas provas da vida. Todas essas provas que nós passamos são com permissão do alto.
Então, Jesus está ordenando a nossa vida espiritual. Um dos coordenadores, nós chamamos de governador do nosso planeta. Então, todas as provas, todas as situações que nós passamos nesse mundo é com permissão do alto. O fogo vai queimar, por mais que nós não queiramos passar por esse processo, mas todos irão passar. Então a parábola do joio e do trigo, essa simbologia profunda, pois nós achávamos que o joio era as outras pessoas e o trigo era sempre a gente. Então nós, na parábola, nós interpretávamos no sentido sectarista, achávamos que o trigo era o povo de Deus e o joio não era o inimigo, não. E aí a doutrina espírita vem nos ensinando dentro da psicologia espírita, ou seja, na visão da alma, e o joio e o trigo são virtudes e imperfeições na alma humana. E essas virtudes, essas imperfeições foram construídas, ou melhor dizendo, foram plantadas pelo próprio ceifeiro, pelo próprio semeador ali. E é o próprio Espírito. Nós somos os construtores da nossa própria vida. Tudo está em nossa alma foi construído por nós mesmos. Não foi ninguém lá. Não tem um inimigo externo e o mal dentro de nós. Se nós pensamos maldade, se nós somos estimulados pelo mal, não é que o mal está nos envolvendo, é que nós deixamos ele nos envolver. É o contrário. Primeiro tem que haver o campo fértil. E aí nós ficamos pensando em maldade, nós ficamos pensando um sentimento de melancolia, um sentimento de tristeza profunda. Não, nós não devemos ter essas emoções, mas devemos vigiar. O porquê eu estou tão triste? O porquê eu estou tão revoltado com a vida? O porquê eu estou melancólico, ciumento? Observar, porque o meu estado de alma colabora para que as coisas aconteçam na minha vida. Então vamos prestar atenção nessa realidade aí dessa parábola. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula. Agradecemos a todos e pedimos sempre que Deus nos abençoe e Jesus nos ilumine. Assim seja.